Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa quarta aula, onde hoje nós vamos discutir conceito e partido. Calma, eu sei que é um conceito difícil, é um conceito que dá medo. Normalmente quem passou por esse conceito na faculdade tem muitos preconceitos, tem muitas dúvidas, não é um conceito fácil e hoje eu vou te explicar por que ele não é fácil. Mas eu também vou explicar para você estratégias e formas de você pensar que facilitam muito o seu trabalho. A primeira coisa que eu falo para os meus alunos: cuidado, porque conceito e partido é, por incrível que pareça, um termo recente. Antigamente, se você conversar com profissionais mais antigos, eles não dividiam conceito e partido. Para eles era uma coisa só, chamada partido arquitetônico. Mas por que ocorre essa divisão? Porque agora, nos últimos 15 anos, ocorreu essa divisão. Olha, ela ocorre porque os profissionais eles acabam estudando um pouco mais a fundo e viram que é muito mais fácil de explicar essa teoria se a gente quebrar ela em duas partes: conceito e partido. Eu vou explicar para você por que é tão difícil entender ou por que é tão complexo entender. E depois eu vou te explicar o que é cada coisa. E vou dar alguns exemplos. Por que conceito e partido é complexo? Porque existe o fator humano. O que é fator humano? É você, profissional. É a sua percepção. É a forma que você absorve o mundo. Se você absorve o mundo de uma forma simples, o seu conceito e partido vai ser simples. Se você absorve e interage com o seu meio de uma forma complexa, o seu partido e o seu conceito serão complexos. Porque é o fator humano. Tá, professor. Então, esse é o fator humano. Mas vamos dar um exemplo entendendo o que é partido arquitetônico. Olha, se eu vou lá no meu terreno do cliente que me contratou, eu vou analisar o terreno, se o terreno tem uma caída muito íngreme, se ele cai para trás, se eu vou ter que fazer muro de arrimo, se eu vou ter que patamarizar, onde que está o sol, será que eu quero o sol da manhã, ele vai bater em qual lado da minha casa? O lado dos quartos, porque eu quero que os quartos recebam o sol da manhã e não o sol quente da tarde. Eu estou analisando os ventos predominantes, por onde que vem aquele vento. Estão entendendo? Partido são elementos que eu absorvo do entorno, seja topografia, legislações, clima, vento, vizinho chato. São todos esses elementos que, somados, podem, anota aí no seu caderno, podem alterar a forma da minha arquitetura. Ou seja, se o meu terreno ele cai muito, eu não vou ter que mexer na forma para ela se adaptar a essa condicionante? Isso é partido arquitetônico. Veja, projetar é um raciocínio lógico. Você tem que seguir uma lógica. Por quê? Porque é muito comum. Se você tem uma determinada ação sobre um projeto, é muito comum que as pessoas perguntem por que você fez isso. Se a sua resposta ela for embasada apenas no porque eu quis, é um mau projeto. Por quê? Né? Ah, não, porque fica bonito. Não, ainda é um mau projeto. Porque você não vai conseguir justificar o gasto que você está tendo, né, do dinheiro do seu cliente frente a uma justificativa tão pobre. Então cabe a gente a fazer o quê? Ter uma análise lógica sobre aquele processo. Não, eu decidi essa ação, a forma desse projeto, ela segue isso por conta da topografia, porque a topografia cai, por conta do sol, porque eu quero que o sol entre nos quartos. E aí, consequentemente, entrando nos quartos, eu vou ter uma higienização dos quartos, porque o sol entrou. Estão entendendo? Então, as minhas justificativas, elas seguem um raciocínio lógico. O início do meu projeto segue um raciocínio lógico. O partido do meu projeto leva em consideração esses fatores.
E aí esses fatores dão início ao meu projeto. Topografia, estrutura. Pô, gente, se eu vou fazer uma casa de estrutura metálica, o meu projeto ele nasce de um jeito. Se eu vou fazer ele em estrutura convencional, ele começa de outro. Né? A planta é de uma forma metálica, a planta de concreto é outra. Então, esse raciocínio lógico, esses elementos iniciais, essa percepção humana ou os caminhos que você vai seguir, influenciam muito, né, o meu raciocínio lógico de início de projeto. E isso é o que a gente chama de partido arquitetônico. São fatores, elementos que eu absorvo, seja do entorno, do que for, que na escolha de raciocínio lógico do meu projeto, eu vou ter determinadas ações que alteram a minha forma. E o que é conceito? Conceito, pessoal, é um termo um pouquinho mais complicado. Por quê? Veja, o conceito, ele não necessariamente segue algo existente ou não necessariamente altera a forma do meu projeto. Por exemplo, o mais básico, assim, tipo, que eu nem gosto muito de fazer esse exemplo, mas vamos supor, eu quero fazer a minha arquitetura ser sustentável, ter uma boa condição energética. Isso vai alterar a forma do meu projeto? Talvez não. Então, isso é mais uma filosofia. Conceito, eles são filosofias, quase um sentimento, uma intenção, um sentimento que eu vou aplicar sobre aquele projeto. Eu quero que aquele projeto ele seja sustentável, eu quero que aquele projeto tenha uma boa conexão com o externo, eu quero que aquele projeto seja barato de construir, né? Seja econômico. Já está num linear. Mas você percebe que se eu falo de sentimento, eu estou falando de conceito. Se eu falo das soluções para eu atingir esse conceito, já é partido. Por exemplo, se eu falo para você, eu quero que meu projeto seja sustentável. Eu vou dar um discurso sobre a importância da sustentabilidade. Por que um projeto de arquitetura tem que ser sustentável? Eu vou explicar. Isso é determinar um conceito. Eu estou determinando uma intenção, um sentimento, né? Mas se eu vou discutir com vocês que para esse projeto ser sustentável, ele tem que ter placa fotovoltaica, ele tem que ter reuso de água, ele tem que ter um bom projeto com vento cruzado, esses elementos, não estou discutindo sentimento, eu estou discutindo soluções técnicas, isso é partido. O conceito ele é vinculado no campo da filosofia, da arte, né? E o partido das coisas mais táteis, das soluções. Isso é difícil, é difícil. Por quê? Porque é quase como se fosse o lado de duas... É um lado de uma mesma moeda. São dois lados da mesma moeda. Né? De um lado eu tenho conceito, do outro eu tenho partido. Eu posso ter conceito sem partido ou partido sem conceito? Não. Os dois andam juntos. Agora, então, recapitulando, técnicas construtivas, clima, topografia, programa, costumes familiares, dinheiro, legislações, tudo isso para mim é partido, tá certo? E aí eu até escrevi aqui para deixar até claro, e aí você escreve aí junto comigo. Qualquer intervenção no meio ambiente, criando novos espaços ou lugares, como a gente discutiu na aula passada, quase sempre com uma intenção plástica, para atender a necessidade imediata ou expectativas programadas. Quem falou isso foi Carlos Lemos, que é um arquiteto prestigiado. Então, olha que legal. Intervenção no meio ambiente com uma intenção plástica para atender um problema, uma necessidade. Isso para mim é partido. E por que essa caixa preta, retomando? Por que existe essa caixa preta? Por que é uma coisa difícil da gente discutir? Né? É justamente por isso, porque a gente tem explicações muito vazias.
dessas duas categorias, tá? Se você às vezes está na faculdade, seu primeiro contato com partido, certeza que o professor falou assim, partido é o que dá início ao projeto. Pô, mas isso é muito amplo, muita coisa pode dar início ao projeto, né? Então nós temos duas ideias centrais sobre o que é um partido, né? A primeira ideia é a que dá início ao projeto, sim, mas como? Através das resoluções de escolha, de uma ideia base, das percepções dos fatores externos, das tecnologias adotadas e tal. É o que dá o início ao projeto. E conceito, né? Que antigamente não era dividido. Mas o segundo momento-chave do que a gente pode falar é que é uma análise das suas percepções. É a sua intuição própria. Aí mora o problema. Porque, às vezes, o aluno, né, acabou de sair do ensino médio, não sei se foi a sua dificuldade na época que você estava na faculdade, enfim, mas você acabou de sair do ensino médio, você nunca viajou para lugar nenhum, você não anda na cidade, sabe? É que no meu tempo, eu não sou tão velho assim, mas no meu tempo a gente jogava bola na rua, né? Arrancava a tampa do dedão ali no asfalto. Agora, se você não tem uma vivência, se você é uma pessoa que não lê, se você é uma pessoa que é muito focada, às vezes, só num aspecto cultural, por exemplo, a televisão, se você não conversa com as pessoas, se você não sai de uma bolha, que ela é naturalmente chamada de zona de conforto, pessoal, se você não sai dessa bolha, você não viaja, você não vai num museu, você não vê coisas diferentes do seu dia a dia, né? É muito difícil. É muito difícil você entender, é muito difícil você desenvolver essa sensibilidade, né? Pô, professor, mas eu sou engenheiro, eu preciso desenvolver sensibilidade? Lógico que você precisa desenvolver. Para você olhar para o seu cliente, eu fiz uma reunião agora há pouco, apresentei um estudo, ela gostou, pediu outro, dei mais uma semana, apresentei outro, ela não sabia qual decisão tomar. Se você não tem a sensibilidade de ir lá e ajudar ela, de apresentar essa intuição própria sua, de qual caminho seguir, você não vai evoluir como engenheiro também, né? Então, o que é isso, pessoal? É você ler, é você evoluir como uma pessoa, né? A zona de conforto é a morte para um profissional que lida com o que a gente lida no dia a dia. Você não pode ficar na zona de conforto. Você tem que sair, você tem que ler. Pô, mas eu não concordo com essa ideia, então leia essa ideia. Estude essa ideia, para você poder falar por que você não concorda com ela. Ou você não concorda com ela porque o seu padrão, as suas percepções são só uma réplica do que você aprendeu com a sua família, com o seu pai, com a sua mãe, olhando os seus tios, e aí você só está replicando aquela percepção. Então não. Se você vai lidar com projetos, se você vai lidar com construções, você tem que entender um pouco. Você tem que desenvolver essa sensibilidade sua, ok? Eu tenho outra frase, né, sobre partido arquitetônico. Então, o que é um partido arquitetônico? É a ideia inicial de um projeto que sua formulação é uma criação autoral e inventiva com base na coerência e na lógica funcional. Volta aqui. Presta atenção. Repare nisso aqui que ele falou. Lógico, fazer um partido é o início de uma ideia, né? Frente, uma ideia que de preferência seja sua, por isso que ele fala autoral, né? Mas que ela seja criativa, né? Mas que no geral ela seja lógica. Veja, uma vez eu estava dando aula para um grupo de alunos e aí a gente passou um exercício, era um hotel, né? E aí o grupo não estava entendendo direito o conceito de partido e achou que tinha que mostrar criatividade. E aí eles fizeram um hotel num formato de pirâmide. Aí, num formato de pirâmide. Por quê? Primeira coisa que os professores perguntaram, por que uma pirâmide? E era visível que a estratégia do grupo era tentar mostrar uma criatividade, fazer uma forma diferente. Agora, será que você está respeitando o investimento do seu cliente, mesmo que fosse um cliente fictício, como era o dela? Não está.
Porque é diferente. Se a gente for analisar a pirâmide, por exemplo, do Louvre, ela tem uma justificativa de ser uma pirâmide. Né? Seja, primeiro, qual que é a primeira justificativa? Porque ali embaixo da pirâmide é o hall de entrada. A pirâmide é a forma geométrica que mais capta luz. Porque ela está captando luz de todos os lados. E aí essa luz, ela rebate como um domus para baixo. E fora o fato dela ser uma pirâmide, porque é para ela ficar tão diferente do seu entorno e não contaminar e justamente se diferenciar de um contexto histórico que eu tenho no prédio em volta. Então ela é uma pirâmide para ser diferente mesmo, para se destacar e falar, não, isso é o antigo, isso é o novo. Mas também tem uma função, ela é a forma geométrica que mais capta luz. Então ela tem uma função. Então quando a gente perguntou para o grupo, por qual motivo vocês estão fazendo uma pirâmide? Não tinha justificativa. Né? Então é por isso que tem que ser com base na coerência lógica e funcional. Tem que ter uma justificativa. Estão entendendo? Isso é o mais importante do partido. Tem que ter uma justificativa. Você está colocando esse formato na sua construção por quê? Tem que ter uma justificativa. E aí vem o meu momento crítica. Né? Não sei se dá para perceber que a gente acaba desenvolvendo um pouquinho de crítica quando você começa a estudar muito isso. Vou mostrar para vocês algumas fachadas de casa. Ó, vamos ver essa. E essa. São casas muito atuais. Hoje, se você entrar num condomínio fechado, você vê muitas desse tipo. É o famoso jogo de L's ali, né? De verticais com horizontais. Por que você fez? Por que tomou como base essa forma especificamente? Tomou como base essa forma especificamente por quê? Porque aí se você perguntar isso para um engenheiro, para um arquiteto, né, muitas vezes a resposta é tipo, acaba fazendo porque todo o mercado está fazendo e você não quer ser o diferente. Então não está se baseando numa escolha por justificativa e lógica, e sim por manter um padrão de mercado para eu não produzir uma arquitetura que é tão fora do contexto do mercado que eu não consiga vender. Essa é a justificativa. Até pode ser a justificativa que você dá para o teu cliente, né? Mas é uma justificativa. Mas não é uma justificativa de partido, é uma justificativa de replicar. Então hoje o que a gente vê no mercado é uma réplica bem forte mesmo, do que todo mundo já faz. Pô, professor, tem problema? Olha, tem um pouco, tá? Tem um pouco porque aí a gente acaba não evoluindo muito. A gente evolui muito devagar. Mas, talvez o mais interessante que a gente analisa, assim, já que a gente está nesse momento crítico da aula, é que as pessoas no mercado, elas estão desassociando projeto de fachada. Tem muito arquiteto e muito engenheiro que está sendo contratado para fazer um projeto de fachada já depois que a casa está pronta. Isso é um crime. A fachada, ela é uma leitura daquilo que já foi feito na planta. Né? Então, está se gastando muito dinheiro para corrigir um problema que já nasceu errado, que é uma planta e uma casa que não tem fachada. As duas coisas andam junto. Não dá para um engenheiro e um arquiteto fazer a planta e depois o cliente contratar outro para fazer a fachada. Isso é ridículo. Eu vou ter... No momento que eu começar a fazer a fachada, eu te garanto que esse profissional vai ter que fazer algumas alterações na planta para fazer aquela fachada encaixar. E aí essas alterações, depois que está tudo pronto, geram um custo para o seu cliente. Né? Então não dá, as coisas andam juntas. Ok. Olha, existe uma estratégia muito legal, que é você ter uma biblioteca de partidos e conceitos adotáveis, né? Aqui na minha cidade, a gente tem um shopping, e quando esse shopping começou a ser construído, existia uma figueira, né? Uma árvore, uma figueira de muitos anos, enorme, no meio do terreno. O shopping que comprou ali o terreno poderia fazer uma compensação ambiental e arrancar a figueira e compensar com muitas outras em outro terreno.
Mas eles optaram pelo conceito de não derrubar. E aí, em frente a essa problemática, a forma do shopping mudou e a árvore foi incluída no projeto. Então, como a forma mudou, o ato de você solucionar virou um partido. Então, a forma, o projeto, ele nasceu os primeiros rabiscos, considerando que a árvore estava lá. Isso é um partido que, por incrível que pareça, quase todo mundo segue. Se você tiver uma árvore desse porte no meio do terreno, eu duvido o profissional que tem coragem de arrancar. Eles acabam, pelo menos um dos profissionais sérios, eles acabam incluindo, e você vê vários projetos com árvore. Ó, vou mostrar alguns. Tá vendo? Vários que a árvore é incluída no processo. Isso é um partido que ele virou já meio que uma regra. Então eu posso ter alguns partidos dentro de uma biblioteca possível, coisas que eu vou desenvolvendo, que é um outro. Seu cliente comprou uma casa, um terreno na praia. Como que vai ser a casa? Inclusive na faculdade, o primeiro projeto que eu tive contato como estudante de arquitetura foi fazer uma casa na praia. Gente, como que vai ser o projeto? Qual é o partido? O que eu estou analisando desse terreno que está na frente com uma praia? Gente, toda a minha casa vai ser voltada para essa praia. Até o depósito de comida eu vou voltar ele uma janelinha para a praia. Eu vou explorar isso. Então a praia, o contexto do entorno, é um partido para o meu projeto. Se eu descrever a sensação que o meu cliente vai ter ao olhar para esse horizonte e a importância disso para ele, eu estou falando de conceito. Que aí eu estou falando de sentimento. Então, óbvio, eu aposto que se qualquer profissional que o cliente falar, comprei uma casa com um terreno na praia, quase todos os profissionais que eu conheço, eles vão fazer o quê? Virar a casa para a praia. Mas por que isso é óbvio para mim, para você, para todo mundo? Porque isso se transformou num partido adotável. Todo mundo faz isso. Mas, cuidado. Adotar um filho é diferente de conceber um filho. Você até pode ter uma biblioteca de partidos adotáveis no seu projeto. Coisas que você faz meio que no automático porque você sabe que aquilo é o certo. Mas você tem que desenvolver a sua criatividade, a sua percepção do entorno para você conceber os seus próprios partidos arquitetônicos. Isso é diferente. Poderíamos discutir partidos e partidos, conceitos e conceitos. Mas eu vou entrar de novo nesse elemento quando eu trouxer um pouco sobre as restrições de projeto para vocês novamente. E essas restrições a gente vai engrossar um pouco esse caldo dessa discussão. Eu espero que tenha sido útil para você, que você tenha aproveitado, que a gente possa ter esclarecido algumas coisas. Fico à disposição nos comentários, ativa o seu sininho, segue a gente nas redes sociais, aqui no YouTube e no Instagram. Fico à disposição de todo mundo, espero que vocês tenham gostado, um grande abraço e tchau!